Clientes, clientes, clientes. O tema forte da era digital é a captação de novos clientes. Parece que estamos numa era em que tudo é descartável, até os nossos clientes. Preocupamos-nos mais em angariar novos clientes do que em fidelizar os clientes que já temos. A fidelização do cliente é tão ou mais importante do que a captação de novos clientes. E isto porque adquirir um novo cliente pode custar até 10 vezes mais do que vender a um cliente já existente. Eu falo disto muitas vezes. A fidelização é conseguida através de um relacionamento personalizado e constante entre a marca e o seu cliente. Ou seja, a fidelização é um trabalho a longo prazo e quanto mais personalizada for a comunicação com o cliente, mais fácil será fidelizá-lo. Existem dois conceitos de fidelização: fidelização comportamental e fidelização atitudinal. A fidelização comportamental baseia-se na repetição da compra ao longo do tempo, ela é consistente e recorrentemente. E é neste tipo de fidelização que encontramos o nosso cliente recorrente, o chamado cliente recorrente. No entanto, ele pode ser nosso cliente por diversas razões, que não a sua preferência pela nossa marca. Imaginem alguém que recorrentemente vai ao mesmo espaço porque é mais prático, porque fica mais à mão, porque fica a caminho de casa, porque fica a caminho do trabalho. Esse é um cliente recorrente. Ele até pode comprar todos os dias ou todas as semanas de nós, mas não significa que ele seja um cliente fiel. Porque se entretanto abrir uma alternativa que lhe dê mais jeito, ele vai trocar-nos sem pensar duas vezes. Depois temos a fidelização atitudinal, que se baseia numa ligação emocional. Uma ligação muito mais próxima entre o cliente, a marca ou o produto. Para além de ser um cliente recorrente, também existe a compra consistente. Ele tem preferência pelos nossos serviços ou pelos nossos produtos e ele cria ainda uma barreira em relação à nossa concorrência. Dificilmente a nossa concorrência consegue retirar-nos um cliente fidelizado. O cliente fiel é aquele que nos indica, que nos defende, que quer saber sempre as novidades e que normalmente até está à espera delas e disponível para comprá-las. Agora precisamos ter em atenção alguns aspectos muito importantes. Por vezes dizem-me: com a maioria dos clientes na minha área é muito difícil. Eu vendo carros e não é uma coisa que se compre todas as semanas ou todos os anos sequer. Pois é, a recorrência mede-se de acordo com o tempo de vida do produto e não apenas de forma temporal. Imaginem quem vende produtos alimentares. Tem, obviamente, um período temporal entre compras menor do que quem vende imóveis, ou quem vende carros, ou quem vende casas, ou quem vende móveis mesmo, não é? Não significa que não consigamos fidelizar todos os clientes da mesma forma. Temos que saber é de quanto em quanto tempo é que aquele cliente compra aquele produto em específico. E não nos podemos esquecer que um cliente fiel é muito mais que um cliente que compra. Ele é também um cliente que refere, é um cliente que nos indica, é um cliente que nos defende. No fundo, é um cliente que vende os nossos produtos e serviços também. Portanto, não faz sentido arranjar desculpas para não trabalhar a fidelização. Se eu for vendedor de automóveis, eu sei ou devo saber de quanto em quanto tempo cada cliente meu troca de carro. Eu posso trabalhar para que aquele cliente seja fiel a mim, ao meu serviço, mais do que à marca para a qual eu trabalho neste momento. Se eu for um vendedor imobiliário ou um consultor imobiliário, eu acho treta chamar-se de consultores imobiliários quando aquilo que fazem é vender imóveis. A maior parte nem percebe muito de imóveis, de construção, etc. Mas enfim, com a vergonha de se chamarem vendedores, criaram uma nomenclatura nova que os prejudica mais do que os ajuda. Mas vamos lá. Se eu for vendedor imobiliário, eu sei que a média de troca de casa em Portugal é de X em X anos. Portanto, eu sei que de X em X anos eu vou ter o cliente pronto para comprar de novo. Também tenho que ter em consideração que um cliente que compra hoje uma casa para habitação própria permanente pode estar disponível para comprar um imóvel para investimento dentro de muito poucos anos. Aliás, sendo eu consultor imobiliário, eu deveria saber ensinar isso ao meu cliente. Ou seja, a distância entre compras é diferente em cada setor do mercado e temos que ser nós, enquanto especialistas na nossa área, a saber qual é a frequência lógica no nosso setor. A fidelização assenta em satisfação e confiança. A confiança influencia a intenção de compra e a própria tomada de decisão. Sem confiança nada feito, obviamente. É muito importante que dentro das organizações exista uma cultura de confiança e que esta seja passada para os clientes, para que o processo da fidelização seja, consequentemente, mais simples. A confiança é criada através de relações. A relação cliente-fornecedor, cliente-marca, inclui, obviamente, todos os intervenientes no processo. Não conta só o produto, conta toda a gente. Todos os funcionários de uma empresa contam
para o nível de confiança gerada no cliente. E, obviamente, se o cliente confia, mas não se sente satisfeito, seja por que razão for, obviamente o cliente vai deixar de comprar daquele fornecedor. E depois temos as 3 percepções que, em conjunto com a satisfação e a confiança, fidelizam o cliente. E são elas: valor percebido, qualidade percebida e preço percebido. Ou seja, não é uma questão apenas óbvia, material, é a percepção que nós temos acerca de. Quando trabalhamos fidelização de clientes, temos vários objetivos alcançáveis que podemos e devemos ter em consideração. Aumentar o volume de vendas do nosso negócio, aumentar o valor médio da compra, aumentar a taxa de retenção, aumentar a frequência de compra, diminuir o churn, diminuir o custo de aquisição de novos clientes. Para atingirmos estes objetivos, podemos e devemos recorrer a programas de fidelização. Algo muito bem trabalhado por muitas áreas de negócio, mas muito desprezado pela maioria. Um programa de fidelização tem como principal função agregar valor ao cliente. Como tal, serve para fazer o cliente sentir-se especial e deve premiar o cliente com benefícios exclusivos que valorizem sempre a relação entre a marca, entre o fornecedor e o cliente. Conta-me nos comentários quais são as técnicas de fidelização que aplicas no teu negócio.